Paz e alegria, meus irmãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao iniciar este vídeo, eu peço ao Espírito Santo que venha sobre nós a sua luz de paz. Jesus nos prometeu enviar-nos o seu Espírito. O Senhor não nos deixou sozinhos. Que seu Santo Espírito aperfeiçoe em nós a obra que o Senhor já começou e que intensifique em nossa vida uma profunda vida interior. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, prosseguindo com reflexões de nossos vídeos, nós veremos hoje o quarto artigo do Credo, que diz que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Enquanto o artigo anterior, ele trata da concepção e do nascimento de Jesus Cristo, através do Espírito Santo e da Virgem Maria, esse quarto artigo, ele menciona a morte de Jesus, que é o ápice do seu sofrimento neste mundo, que se deu a partir do julgamento de Pilatos. E, justamente por ter ordenado a execução de Jesus, Pilatos, ironicamente, teve seu nome inserido no símbolo da fé cristã. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Meus irmãos, a presença do nome de Pilatos no credo é, assim, de grande importância, porque nos recorda que a nossa fé, ela é uma religião histórica, e não um programa ético ou uma filosofia, como em tantas outras que existem por aí. É muito importante que o nome de Pilatos seja mencionado nesse artigo, porque, na época, ele ocupava o cargo de governador da província da Judéia. E ao receber Jesus e ouvir as acusações sobre ele, Pilatos não encontrou crime algum, como nos relata o Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 37. Contudo, meus irmãos, diante da insistência dos judeus e para evitar problemas e uma futura revolta do povo judeu, Pilatos aprovou a sentença do nome de Jesus, permitindo que ele fosse chicoteado, zombado e morto. E sobre este artigo da fé, o nosso irmão Santini, falando de Jesus, ele escreve no seu livro Creio, as razões da esperança. Ele escreve, nosso amigo Santini escreve, em que Jesus nasceu de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, lado a lado os dois únicos nomes próprios do credo, a lei de Jesus. De um lado, o amor que faz surgir a vida, de outro, o egoísmo que leva à morte. De um lado, a mãe de Deus, de outro, o assassino de Deus, a judia e o pagão. Após mencionar, meus irmãos, o nome de Pilatos, aquele que autorizou a morte de Jesus, o artigo ele especifica o modo como sua morte ocorreu. Ele foi crucificado, morto e sepultado. Após ser crucificado, Jesus Cristo ele morreu e foi sepultado. Agora, é muito comum nós ouvirmos das pessoas, de algumas pessoas, que Cristo morreu na cruz por nós. Mas, o que ela significa?
como é que funcionou na prática a redenção dos pecados de toda a humanidade, através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O Catecismo, no seu parágrafo 578, responde a essa pergunta que faço. Jesus, o Messias de Israel, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a na sua integridade até aos seus mínimos preceitos, segundo as suas próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei na sua integridade sem violarem o mínimo preceito. No Antigo Testamento, meus irmãos, os animais eles eram sacrificados porque havia uma espécie de aliança entre Deus e o povo de Israel. Nessa aliança na qual eles deviam cumprir essa aliança obedecendo à lei. Então, deste modo, foram criados mecanismos chamados expiação. Expiação por meio do qual o povo ele seria redimido de suas faltas. Um dia, em cada ano, era escolhido e era também dedicado a essa expiação. E na expiação, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar mais sagrado dentro do templo, onde se pronunciava o nome de Deus e aspergia o propiciatório com o sangue das vítimas, com o sangue desses animais. E esse sangue aspergido, ele significava que todos os homens mereciam de fato, todos nós, merecíamos concretamente a morte, porque não obedeciam à lei. E ao jogar o sangue cheio das misérias naquele lugar santo, os homens eles se tornavam purificados por causa da presença de Deus. O Santíssimo, ou seja, esse local, ele simbolizava a presença de Deus, o local onde Deus se encontrava presente. Então, o Santíssimo, ele purificava o sangue, e esse sangue representava o povo, ou seja, Deus, através desse sacrifício expiatório, purificava o povo. Só, meus irmãos, que esse tipo de expiação, ele não demorou muito para que os profetas passassem a denunciar a insuficiência desses cultos e também desses sacrifícios. Era evidente que o sangue de touros, de bodes, de carneiros, esse sangue desses animais não purificava nada. Esse tipo de sacrifício era sempre incompleto. Incompleto por quê? Porque ele precisava ser repetido todos os anos. Agora, o certo é que era desejo de Deus que os homens o obedecessem para que tivessem, assim, um novo coração. E esse desejo, meus irmãos, ele veio a ser cumprido em Jesus Cristo. É isso que nos ensina-nos o parágrafo 606 do Catecismo. O Filho de Deus, que desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas a do Pai, que o enviou. Graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas, na sua missão redentora. O seu alimento é fazer a vontade daquele que o enviou para consumar sua obra, o sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro. Então, Deus se fez homem para
nos dar um coração novo, um coração obediente que realizasse a lei completamente e a aliança perfeita. Então Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz, ali no Calvário, aconteceu, meus irmãos, o sacrifício expiatório, definitivo e perfeito. Lá na cruz, Jesus tomou sobre si os pecados de toda a humanidade. Os que vieram antes, os da sua época e de todos os tempos. Agora, isso não mais simbolicamente como no Antigo Testamento, mas de forma real. A miséria, o pecado, a desgraça e a morte tocam em Jesus e tudo foi lavado, tudo foi purificado, tudo foi liberto. Para isso é que foi necessária a morte de Jesus Cristo na cruz. É através da sua morte, meus irmãos, que ele nos devolveu a possibilidade da vida eterna. Na sua morte, ele carregou o peso e a dívida de toda a humanidade. O seu sepultamento, que esse artigo também fala sobre o sepultamento, então o sepultamento de Jesus representa que ele, ao se encarnar e tomar a nossa condição, ele se iguala em tudo a nós, com exceção do pecado, como nos diz a palavra de Deus. Assim, meus irmãos, ele também foi sepultado, o que nos mostra que ele era verdadeiro homem de carne e osso. E essa redenção, ela aconteceu num lugar concreto do mundo, lá na Palestina, e num período concreto da história. Isto é, quando Pilatos era governador da Judéia. Como já falei, meus irmãos, a morte de Cristo na cruz é um exemplo histórico. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos e foi crucificado, morto e sepultado. Porém, o sentido dessa morte é muito maior que aquilo que podem ver nossos olhos. Lá na cruz, de fato, acontece o sacrifício de amor que redime toda a humanidade. Mas veja bem, isso só pode enxergar se nós tivermos um olhar de fé. De todos os crucificados na Palestina, Jesus é o mais famoso até o dia de hoje. A sua missão na cruz foi para salvar a humanidade. E esse artigo de fé nos propõe crermos que Cristo, nosso Senhor, foi crucificado quando Pôncio Pilatos governava a Judéia. Que Jesus foi escarnecido, coberto assim de toda sorte de tormentos e finalmente crucificado e morto. Isso é concreto. Nenhum de nós deve supor que a alma de Jesus ficou isenta das torturas. Por quê? Porque uma vez que ele assumiu realmente a nossa natureza, temos que também reconhecer que na sua alma ele sentiu dores fortíssimas. E é por essa razão que ele mesmo disse, tem uma passagem no seu evangelho em que o próprio Jesus diz que a sua alma estava triste a ponto de morrer. Então, mesmo que a sua natureza humana estivesse unida à sua pessoa divina, nem por isso ele deixou de sentir menos a amargura do pecado. Era, meus irmãos, como se essa união ela não existisse. Na pessoa única de Cristo se conservam as propriedades de ambas as suas naturezas, a humana e a divina. Então veja bem,
Futuramente nós iremos ver isso com mais detalhe. A pessoa de Jesus é divina, mas Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana, que nós vamos ver futuramente, que veio através quando ele foi encarnado no seio de Nossa Senhora. Então, com isso, meus irmãos, o que era passível e mortal permaneceu passivo e mortal. Mas o que era impassível e imortal, como cremos ser a natureza divina de Jesus, conservou essa propriedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus realmente morreu como homem, não como Deus. Então, a morte de Jesus Cristo é um mistério insondável de amor e de dor que projeta luz sobre o quanto cada um de nós é importante para Deus. Veja que Jesus não mediu esforços para resgatar cada um de nós para Deus. Ele foi até as últimas consequências. São João expressou isso como ninguém ao dizer que, tendo amado os seus que estavam neste mundo, amou-os até o fim. João, capítulo 15, versículo 1. E o Catecismo, no seu parágrafo 604, ele expressa que esse amor não é mérito nosso. Acompanhe a leitura desse parágrafo. Ao entregar seu Filho pelos nossos pecados, Deus manifesta que o seu desígnio sobre nós é um desígnio de amor benevolente que antecede a qualquer mérito nosso. Então, Deus Pai nos enviou seu Filho não por uma razão qualquer, mas porque Ele nos ama. O amor benevolente de Deus Pai chega a tal ponto que o preço do nosso resgate não lhe pareceu outro senão a vida de seu dileto Filho. Meus irmãos, que Deus tenha assim nos amado, não há como colocarmos em dúvida o seu amor. Mas que o Pai, amando o seu próprio Filho, o tenha entregue à morte, como nós vamos entender isso? Para nós, tudo isso às vezes pode até soar como estranho e até escandaloso, que um Pai que nos ama tanto e nós, como merecedores dos piores suplícios, ele se mostre aparentemente tão cruel para com o seu próprio Filho. Acaso pode um pai, tendo um só filho, no qual põe toda a sua afeição, enviá-lo à morte certa, entregá-lo aos carrascos? Como pôde o Pai de toda a paternidade pôr em uma cruz o seu Filho bem-amado, para que nós, e não ele, que não fez mal algum, conhecêssemos a desgraça em que estávamos, nos precipitando? Pois é, meus irmãos, o Pai, ele não entregou Jesus como fez Judas por traição. O nosso Pai do céu entregou Jesus por amá-lo. E foi esse amor divino do Pai para com Jesus que nos redimiu. Porque para resgatar-nos das nossas misérias, somente o amor infinito do Pai poderia satisfazer as ofensas infinitas que nossos pecados causam assim a Deus. O amor de Deus, meus irmãos, superou a própria justiça. A justiça pode abranger assim e atingir aquele que cometeu uma culpa. Mas se quem sofre é um inocente, então se fala de justiça. E se um inocente como Jesus se entrega livremente ao sofrimento e à morte de cruz para cumprir a vontade do Pai, isso significa que Deus, no sacrifício de seu Filho,
passa, num certo sentido, acima da justiça, a fim de se revelar em Jesus e, mediante ele, toda a riqueza da sua misericórdia. Jesus se ofereceu para realizar o sacrifício da nossa salvação. A sua morte e o seu sacrifício único e definitivo. Ainda, meus irmãos, tratando desse assunto, o parágrafo de número 614 ensina que este sacrifício de Cristo é único, ele realiza e supera todos os sacrifícios. Supera todos os sacrifícios. Então, a dívida dos nossos pecados, sendo de certo modo infinita, exigia assim um sacrifício redentor também infinito, para reparar a ofensa que cometemos à majestade infinita de Deus. O resgate de cada um de nós, meus irmãos, foi pago. Pelo sofrimento de Jesus, homem e Deus, todos nós, de certo modo, honramos a Deus, incomparavelmente mais do que o tinha ofendido e poderemos ainda ofendê-lo. Cada um de nós, agora que foi resgatado pelo Filho de Deus, pode voltar para os braços de Deus. A justiça divina, ela foi satisfeita. Bem, meus irmãos, entre o período da morte e da ressurreição de Jesus, o parágrafo de número 624, ele ensina que, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e no momento em que ressuscitou, este estado de Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. Isso, inclusive, nós iremos ver com maior detalhe no nosso próximo vídeo, no próximo artigo. Mas eu só queria concluir esse artigo de hoje dizendo que para você que, com relação a esse ponto, o Sábado Santo, ele é o dia do grande silêncio. Nós sabemos que ele começa na noite da sexta-feira da Paixão, quando a pedra rola para lacrar o túmulo do Senhor, e se encerra com a noite do Sábado Santo, quando todos celebramos a ressurreição de Cristo. E enquanto o corpo de Jesus repousa no sepulcro, a sua santíssima alma desce à mansão dos mortos. Desce à mansão dos mortos para chamar à vida os que viveram de esperança no Antigo Testamento. Para levar à liberdade aqueles que se encontravam cativos do pecado e da morte. Meus irmãos, Jesus conheceu a morte, como todos nós, e com a sua alma ele esteve com eles lá na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando assim a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Certa vez, meus irmãos, aquele famoso ateu alemão Nietzsche, não sei falar alemão, mas se eu não me engano a pronúncia dele é assim, Nietzsche. Esse ateu alemão, ele escreveu que Deus está morto. Inclusive tem até um filme, né, que Deus está morto. Então ele escreveu um livro, Deus está morto. E ele diz, e quem o matou fomos nós. Vejam só, essa expressão, observando bem, ela é tomada quase ao pé da letra da tradição cristã. Frequentemente a repetimos na via sacra, talvez sem nos darmos conta plenamente do que dizemos. Depois de termos passado por 2 guerras mundiais, a época em que nós estamos vivendo já há bastante tempo se tornou assim um sábado santo, em medida cada vez maior. A escuridão desse nosso tempo, meus irmãos, interpela a todo aquele que se questiona sobre a vida, de modo particular, interpela a nós católicos.
também nós somos responsáveis por essa escuridão. E ao terminar esse artigo de fé, que possamos sempre meditar sobre a paixão de Cristo, sobre a sua morte, o seu sofrimento por cada um de nós, e que todo o amor que foi derramado na cruz converta nossos corações. Cristo, ele morreu e ressuscitou para nunca mais voltar a morrer. Através dele, toda a humanidade ela foi transformada definitivamente. O longo assim domínio do pecado e da morte foi destruído pelo triunfo da sua obediência e vida. Ele ensinou-nos, meus irmãos, que o mal nunca tem a última palavra, que o amor é mais forte que a morte, que o nosso futuro e o da humanidade está nas mãos de um Deus fiel. Quero fazer com você agora um ato de confiança nesse Deus que nos ama. Cremos, Jesus, que entregaste vossa vida por nós, tudo o que o Senhor fez e disse era bom, muito bom. O Senhor jamais desanimou, embora a morte na cruz parecesse o fracasso de toda a vossa vida. O Senhor preferiu morrer amando e perdoando. Ao te olhar na cruz, deveríamos dizer para nós mesmos que só tu és capaz de salvar o mundo. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.